Olá, a paz do Senhor, que bênção, encerramento do nosso trimestre e que trimestre maravilhoso. Forças renovadas, prontos para seguirmos em frente, confiando em Deus, em suas promessas. Sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com você mais uma vez e para encerrarmos este trimestre tão maravilhoso. Sou grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida no ano de 2024. Sou grata a Deus por você estar comigo. Quantas pessoas me acompanharam durante esses 4 trimestres do ano de 2024. Fica aqui a minha eterna gratidão, meu muito obrigada. Você que adquiriu os PDFs, é um assinante trimestral, que Deus continue te abençoando. E se Deus permitir, estaremos aqui sim, em nome de Jesus, no ano de 2025. Então fica comigo, vamos aprender bastante hoje, e não será diferente de todas as aulas, de todos os trimestres que tivemos durante o ano de 2024. Hoje na lição 13, última lição, nós vamos falar sobre as promessas de Deus, elas são infalíveis. E os textos que foram tomados por base estão em Salmo 102, verso 25 ao 27, e a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, do versículo 8 a 13. Deus já te prometeu alguma coisa? Já te fez alguma promessa? Podemos crer em tudo que os profetas da atualidade falam, principalmente quando refere-se ao dinheiro, fama e casamento? Se você recebeu alguma promessa de Deus e ainda não se cumpriu, pode ser que ela seja falsa ou ainda não chegou o tempo de Deus para que ela se cumpra em sua vida. Deus, ele tem compromisso com suas promessas feitas tanto a Israel quanto à igreja. Todas suas promessas são infalíveis, isto é, irão se cumprir, passe o tempo que passar. Vou fazer um pequeno resumo, mas eu espero que cada um faça o seu resumo do que aprendemos durante todo o trimestre, pois cada um tem uma visão e aprendeu algo diferente da parte de Deus durante todo este trimestre. Mas vou deixar aqui um rápido resumo, um breve resumo das 13 lições, ou melhor, das 12 lições, porque hoje vamos falar da 13ª. Então, das 12 lições, vamos ter uma visão panorâmica aqui do que vemos em todo este trimestre, e o nosso comentarista até aconselha a cada professor que faça isso também. Esse aqui não serve, de exemplo, que você siga este resumo que eu fiz aqui, mas se você quiser aproveitá-lo e fazer também em sua aula, não tem problema nenhum. Na lição 1, nós falamos sobre as promessas de Deus que começaram no Éden. A palavra de Deus não volta vazia e cumpre todos os seus propósitos. Devemos ter um relacionamento sincero com Deus, buscá-lo de todo o coração e com arrependimento sincero. A palavra promessa não é encontrada no Antigo Testamento. E no Novo Testamento encontramos o cumprimento das promessas antigas e novas promessas para o povo de Deus. Deus fez promessas a Abraão, Isaac e Jacó. Deus é infalível, onipotente, onisciente, onipresente e ele vela pela sua palavra. Discorremos também sobre as promessas condicionais e as incondicionais. Na lição 2, falamos sobre as promessas feitas a Israel. Deus, por intermédio de Abraão, escolheu uma nação para tornar o seu nome conhecido e encheu-os de bênçãos. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, seria uma bênção, o nome dele seria engrandecido e como é, e todos os que o abençoarem, sua descendência, serão abençoados, e quem maldisser será amaldiçoado. E em sua descendência, Jesus, seriam benditas todas as famílias da terra. Prometeu a eles que seriam salvos, no final de tudo, o remanescente que se converterem a Cristo. Na lição 3,
falamos a respeito das promessas de Deus para a igreja e que são de ordem espiritual. Jesus prometeu à igreja que ela seria uma potência espiritual mundial, que encheria de dons espirituais, de poder, de autoridade. As promessas para a igreja são espirituais, porque ela é uma instituição espiritual, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Ele nos deu a promessa de vida eterna, de poder e de glorificação do nosso corpo. E que para vivermos as promessas, precisamos crer nelas, ser fiel e obediente a Deus. Na lição 4, tratamos sobre promessa e obediência. Aprendemos que somente viverão as promessas divinas caso sejamos obedientes a Deus, a sua palavra. A obediência no Antigo Testamento era restrita apenas ao comportamento da pessoa, sem que o seu interior fosse investigado e provado. Enquanto que no Novo Testamento a obediência é total. Ela não é ritualista, e sim de corpo, alma e espírito. Israel somente viveria as promessas se obedecessem. E a igreja somente viverá as promessas se obedecermos. Igualmente a Israel também somos peregrinos. E enquanto aqui vivermos, devemos ser obedientes. Estamos no novo concerto, em que Jesus Cristo é o mediador. E os termos para viver esse relacionamento com Deus é a obediência, que rege o nosso relacionamento com o Pai. A graça não nos dá o direito de sermos desobedientes. Ela nos dá a oportunidade de recomeçarmos quantas vezes forem necessárias, mas não poupará a ninguém do juízo de Deus. Quando somos obedientes a Cristo, recebemos as promessas espirituais feitas a nós: justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida. Na lição 5, tratamos sobre a promessa de salvação. Mas o cumprimento da promessa é somente para aquele que crer. Passamos da morte para a vida. Discorremos sobre o texto de Números, capítulo 21, do verso 4 ao 14, citado por Jesus a respeito da salvação. Assim como quem olhava a serpente de metal era curado, assim também todo aquele que olhar para Jesus e reconhecê-lo como Salvador será salvo. O plano de salvação é a resposta de amor de Deus para com a humanidade. Entretanto, é somente para os que creem. Abordamos alguns aspectos da salvação, justificação, regeneração e santificação. Na lição 6, abordamos sobre a promessa de cura divina. Porém, devemos ter a maturidade, que nem todos seremos curados. E que o milagre depende da nossa fé, mais do que da fé de quem ora. Devemos entender que essa promessa de Jesus, levar sobre si todas as nossas enfermidades, se cumpriu em Mateus 8 e 17. Entretanto, Jesus ainda cura. Ele é o nosso Jeová Rafá. A cura divina faz parte do reino de Deus. A origem das enfermidades foi lá no Éden, depois da queda. O pecado trouxe todos os tipos de males, inclusive a doença. As doenças podem ser de ordem física ou mental, podem ser consequências de pecado ou não, diabólica ou não, emocional ou não. Todos estamos sujeitos às doenças. A nossa fé é responsável pela cura divina. Na lição 7, tratamos a respeito da promessa de recebermos um coração novo. E somente com um novo nascimento podemos viver em novidade de vida. Na palavra de Deus, encontramos promessas para o coração. Teremos um coração feliz, alegre, cheio de amor e cheio do Espírito Santo. Pois ele testifica em nosso coração que somos de Deus e ele é a garantia de nossa salvação. Na lição 8, aprendemos sobre a promessa de paz, pois a paz verdadeira vem de Deus.
A paz vinda de Deus nos traz quietude em meio à tempestade. A paz é um tripé em que temos paz com Deus, paz com o nosso próximo e paz comigo mesmo. Eu preciso ser aquela pessoa que leva paz por onde passar. A paz que vem de Deus, ela não é ilusória como a do mundo, pois tem como fundamento as coisas eternas. Na lição 9, promessas para pais e filhos. Um dos mandamentos com promessa para os filhos. É uma dádiva a paternidade e maternidade, desde que nossos filhos sejam ensinados na palavra de Deus. Que nossa família seja nossa prioridade. Que haja disciplina no lar, mas também que haja amor, união, proteção e bênção sem medida. Que nosso lar seja o lugar que queremos voltar todos os dias. Na lição 10, aprendemos que temos a promessa de proteção divina em todo o tempo. E para isso, nos deu armas espirituais. Deus revela seu cuidado por nós quando deixou à nossa disposição as armas espirituais. Compreendemos pela palavra que nossa luta e nossas armas são espirituais. E a nossa luta não é contra pessoas. Aprendemos que Deus é o nosso refúgio, proteção contra o mal e que precisamos nos esconder no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Na lição 11, aprendemos sobre a promessa da provisão de Deus e que Deus é aquele que provê nossas necessidades. Somos instrumentos usados por Deus para que essa promessa seja cumprida na vida de outras pessoas. Devemos ser um canal de bênção na vida das pessoas. Enquanto isso, Deus está cuidando de nossas necessidades. Temos necessidade de salvação e Deus proveu isso enviando Jesus. Temos a promessa de sermos livres da ansiedade. Proveu a nossa necessidade em sermos guiados por Ele e a necessidade que temos da presença do Espírito Santo. Na lição 12, discorremos sobre a promessa de uma vida abundante. Foi para isso que Ele veio, trazer vida e vida com abundância. Jesus é o bom pastor e cuida de cada área da nossa vida. Vida abundante não trata somente das coisas materiais, mas de todas as áreas da nossa vida. Corpo, alma e espírito. Como sabemos que uma pessoa tem uma vida abundante? Ela tem a alegria do Senhor, é grata a Deus por tudo e tem uma vida pautada no espírito, isto é, uma vida de oração. E hoje, na lição 13, trataremos sobre a infalibilidade das promessas de Deus. Então fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante. Mas não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar, para que o meu canal continue chegando ao alcance de outras pessoas. A Bíblia revela nosso Deus como um ser absoluto, infalível e imutável. Por isso, se foi Deus que falou, se cumprirá, pois nenhuma das suas promessas cairão no esquecimento. Pode demorar o tempo que for, ela se cumprirá. Quando confiamos em Deus e em seus atributos, nossa caminhada aqui é mais segura. Sabemos que nada aqui pode roubar de nós o que Deus nos prometeu. As promessas de Deus nos motivam a continuar caminhando rumo a Canaã celestial. Qual é a nossa motivação para continuarmos a caminhada? A imutabilidade de Deus, a sua onipotência, o seu amor, pois ele não muda. Esse é o motivo de Deus não ter consumido para sempre Israel e a igreja. Em Hebreus encontramos de igual modo a imutabilidade de Jesus. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Deus não mudou seus planos, porque estamos no século 21. As regras do reino não foram adequadas aos caprichos
dessa geração corrupta. Não se engane. Alguns atributos são comunicados a nós e outros não. Dentre eles, a onipotência, onipresença, onisciência, a infalibilidade, a imutabilidade pertencem somente a Deus. Então, há textos na Bíblia que se contradizem quando diz que Deus não se arrepende e em outros diz que ele se arrependeu. Vamos entender isso hoje em nossa lição. Não há contradição. Pode ser erro de tradução de algumas palavras, ou mesmo quando o escritor trouxe a pessoa de Deus como um de nós, que não tem certeza do que se faz e depois se arrepende de ter feito. Não. Com Deus, isso não acontece. Ele é imutável. No tópico 1, Deus é infalível. Primeiro ponto, a infalibilidade de Deus. Lembrando a você que vou deixar aqui na descrição dessa videoaula o link do meu WhatsApp. Você fala diretamente comigo. Você pode adquirir este PDF. Também o link da Hotmart, lá você adquire qualquer dia, né? Lembrando que aos domingos eu não estou disponível. E também o link do meu Instagram, se você quiser me seguir lá em minhas redes sociais. Acredito que você tem certeza disso e isso é muito importante para prosseguirmos nossa jornada. Confiarmos em quem está nos conduzindo. Você pode pensar, Deus não cumpriu a promessa daquela geração de levá-los à terra prometida. Deus mudou de propósito com aquela geração de dura serviço. A promessa se cumpriu, mas os transgressores não entraram na terra prometida. No Salmo 102, que nós estamos tratando aqui, o salmista busca socorro de Deus em meio às suas aflições e exalta a Deus juntamente com a sua eternidade. Afirma que tudo passa, mesmo as coisas duradouras criadas por Deus serão desfeitas. Ele comparou a brevidade das coisas criadas como se fossem vestimentas envelhecidas e serão trocados e jogados fora. Somente ele, Deus, permanece para sempre. Deus é antes de tudo e a sua imutabilidade revela que ele é infalível, ele não falha nunca. Não existe um único texto na Bíblia em que diz que Deus falhou. No ponto 2, uma promessa infalível. Na carta de Pedro, na sua segunda carta, ele explica, né, e replica a oração de Moisés do Salmo 9, em que o dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus é atemporal. Passado, presente e futuro estão diante de Deus como se fossem em um único momento. Ele não retarda suas promessas, mesmo que nós achamos que são tardias, pois a demora de Deus é longanimidade e sua longanimidade resulta em salvação de almas. A demora de Deus no cumprimento das promessas não é incapacidade. Não está atrasado e não nem fora do seu cronograma. Ninguém tem o poder de decidir quando Deus deve agir. Ele não quer que ninguém se perca. Ele deseja que os perdidos tenham a oportunidade de serem salvos. E que todos cheguem ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e ao arrependimento. A demora nada tem a ver com a falha ou que ele não está conseguindo colocar o seu plano em ação. É bondade. Deus é paciente e espera que a humanidade se arrependa. Entretanto, chegará o dia do acerto de contas. Dia em que o juízo de Deus alcançará a todos. Muitos serão surpreendidos com a volta de Jesus. Está escrito assim, entre aspas: prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. O castigo virá a todos os rebeldes. E o desviado deve se preparar para encontrar com Deus
e explicar a sua coragem em rebelar-se contra o Criador de todas as coisas. Não negligencie a bendita esperança. Não adote uma vida mundana, fria e longe de Deus, se você realmente crê na promessa de novos céus e de nova terra. No ponto 3, a palavra infalível de Deus. Você acredita que Deus não vela por sua palavra? Ele vela sim sobre a sua palavra para a poder cumprir. Nenhuma das palavras de Deus ditas a Moisés deixaram de se cumprir. Esse era o desejo de Salomão. Mas o povo precisaria obedecer os decretos e mandamentos de Deus, e assim os povos saberiam que o Senhor é Deus e fora dele não há salvação. A Bíblia é a fonte das promessas de Deus e são infalíveis para as nossas vidas. No tópico 2, Deus não mente nem se arrepende. Ponto 1. Deus não mente nem se arrepende. Vamos entender se isso é contradição ou não. O contexto de Números 23:19 foi quando a nação judaica estava avançando para a conquista da terra prometida e os reis das outras nações, apreensivos com aquela nação numerosa, poderosa, que engolia tudo e a todos pela frente, Balaque, então, decidiu chamar um profeta de Deus, Balaão, e pagá-lo para amaldiçoar aquele povo. E no segundo oráculo, ao ver a nação de um outro ângulo, mais uma vez, foi usado por Deus para confirmar que aquele povo era um povo abençoado por Deus. E ninguém poderia mudar isso. E nem Deus demoveria de sua promessa de abençoar para sempre aquela nação escolhida. Infelizmente, o dinheiro está corrompendo muitos profetas de Deus, assim como aconteceu com Balaão. O que Balaão estava dizendo? Balaão estava dizendo a Balaque que Deus não mente, que todas as suas promessas e alianças são certas e permanecerão, pois mesmo sendo o homem infiel, Deus permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não muda, portanto, seu caráter continua o mesmo. Ele tem o poder de cumprir todas as suas promessas e ninguém pode manipular a Deus. Enquanto o povo de Deus andar com Deus, isto é, obedecer seus mandamentos, Deus nos dará a vitória. Nossa desobediência não impedirá a Deus de cumprir suas promessas feitas tanto a Israel quanto à igreja. Devemos confiar em Deus e descansar em suas promessas. Devemos tomar posse delas e viver a plenitude das promessas. Não somente Salomão, mas Josué também, ao findar a sua carreira, afirmou que nenhuma das palavras de Deus ditas a Moisés caíram por terra. Nenhum agoureiro ou encantamento tem poder de revogar aquilo que Deus diz a nosso favor, em favor do povo de Deus. Ninguém pode fazer aquilo que Deus ainda não decretou. Descanse nas promessas de Deus. No ponto 2, Deus se arrependeu? Em Gênesis 6 está registrado a história da corrupção generalizada da humanidade e também a longanimidade de Deus em dar a Noé um projeto que duraria cerca de 120 anos. E entraria na arca ele, sua família e casais de animais impuros e puros. No texto, encontramos registrado que Deus arrependeu-se de ter feito o homem e isso lhe cortou o coração. O pecado do homem é a tristeza de Deus. Mas se ele não é homem para que se arrependa, o que o texto então está querendo dizer? Ponto 3. Uma aparente contradição. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela explica da seguinte maneira. Está registrado lá assim. Deus se revela como um Deus pessoal para com o ser humano e que é passível de sentir emoções, desagrado, reações contra o pecado deliberado
e a rebelião da humanidade. Então aqui, nessa expressão, arrependeu-se, que por causa do pecado humano, Deus mudou a sua disposição para com as pessoas. Ele não arrependeu do seu plano, porque os planos de Deus são perfeitos, mas ele mudou a disposição para com as pessoas. A sua atitude de longanimidade e misericórdia passou a ser uma atitude agora de juízo. Ele pode alterar seu tratamento para com o homem, dependendo da conduta dele. Deus altera seus sentimentos, atos, intenções, conforme as pessoas vão agindo diante da sua vontade. Aconteceu isso com a nação judaica no deserto. Os de 20 anos para cima não entraram em Canaã, salvo Josué e Caleb. Davi não pôde construir o templo a Deus. E muitas pessoas que Deus havia feito projetos com elas e pelo caminho se renderam ao pecado, Deus moveu a sua intenção com elas. Muitos, infelizmente, estão insistindo em um projeto que Deus não está mais direcionando. Lembra Saul? Deus também já o havia rejeitado e mesmo assim ele insistiu em um projeto que Deus não estava mais revisando. Essa linguagem que foi usada aqui, que Deus se arrependeu, é tipicamente antropomórfica. Antropomorfismo e antropopatismo são recursos de linguagem que atribuem características humanas a Deus com o objetivo de descrever. O antropomorfismo significa em forma humana. Do grego, antropos, humano, e morfe, forma. Já o antropopatismo significa em sentimento humano. Do grego, antropos, humano, e patos, sentimentos. Isso quer dizer que a linguagem antropomórfica atribui a Deus certas formas e características físicas humanas. Isso é antropomórfica. Antropomórfica é dar características humanas a Deus. Tipo falar que Deus tem olho, boca, ouvido, mãos, braços, dedos. Enquanto que a linguagem antropopática atribui sentimentos humanos a Deus. Alegria, ira, arrependimento. E isso foi usado aqui nos textos. De uma coisa, nós temos certeza. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso, a longanimidade. Mas que ele se converta do seu mau caminho. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador. Sim, contra o ato rebelde do ser humano. No último tópico, as infalíveis promessas de Deus. Primeiro ponto, um plano glorioso. Se somente relembrarmos dos feitos maravilhosos de Deus, nós podemos confiar que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Muitas das suas promessas já se cumpriram, então podemos depositar nossa esperança em suas promessas. O pecado de Adão e Eva não surpreenderam a Deus. Deus não teve de criar outro plano para a humanidade. O plano sempre foi um, desde a fundação do mundo. Jesus, o Cordeiro, que traria a salvação à humanidade. Nunca houve um plano B. Sempre foi o plano A em ação. Nossa desobediência nunca surpreenderá a Deus. Se você foi chamado para algum propósito e no decorrer do tempo você desistir do projeto de Deus e recuar, saiba que Deus já tem outra pessoa preparada para ocupar o seu lugar e dar prosseguimento ao projeto de Deus. O mistério do plano de salvação, em parte,
ele foi revelado em Gênesis 3,15. Mas havia um véu sobre essa revelação. E somente depois, em João 3,16, Jesus desvendou o mistério do plano de salvação. Era o amor de Deus, a mola propulsora deste plano maravilhoso de salvação. E era Jesus, o Salvador prometido. No ponto 2, a eternidade. Deus criou o homem para viver eternamente. Nosso espírito é eterno. Porém, o pecado nos tirou o acesso à árvore da vida. Jesus veio e trouxe a esperança da vida eterna. Ele é a vida eterna. Ele é a ressurreição. Ele é a vida. Jesus é o caminho que nos leva a ter acesso novamente à árvore da vida. Jesus é o caminho que nos leva ao trono de Deus, a reconciliação com o Pai. Não fomos criados para viver em rebelião contra Deus, distante da sua presença. Jesus é a nossa garantia de vida eterna. E quando ele vir, transformará nosso corpo abatido e corruptível em um corpo glorioso, incorruptível e eterno. Essa é a nossa esperança. Ponto 3. Esperança forjada na promessa infalível de Deus. Quem é que não deseja aumentar o seu tempo de vida? Claro, usamos todos os recursos que estão à nossa disposição. Queremos longevidade, queremos uma vida saudável, mudamos nossa alimentação, nossos hábitos sedentários, buscamos solução na medicina, procedimentos estéticos, enfim. Não queremos ir embora daqui. Para muitos, a morte é um grande desafio e sentem medo dessa transição. E não podemos recriminar ou condenar as pessoas por isso. A nossa maior esperança é saber que quando formos embora daqui, uma eternidade com o Pai nos aguarda. Por isso devemos repensar nossos valores, nossas atitudes e fazermos uma reflexão sobre o tipo de vida que estamos vivendo aqui. E se, sinceramente, nossos nomes estejam escritos no livro da vida. E se temos essa esperança de vida eterna, devemos verdadeiramente obedecer a Deus e a sua palavra. Se vivermos muito, uma coisa é certa: envelheceremos e morreremos um dia. Ninguém vai ficar aqui, como diz o provérbio popular, para semente. Mas a nossa alegria deve ser em continuar a nossa caminhada e servindo a Deus com inteireza de coração. Não deixe que as lutas e provações tirem a alegria da salvação da sua vida. Foi essa oração de Davi e deve ser também a nossa. A vida, ela é um dom de Deus. E por isso devemos desfrutar aqui cada dia, vivo hoje, com alegria, em comunhão e servindo a Deus, e crendo nas promessas. Entretanto, na presença dele, precisamos desfrutar do melhor de Deus. E chegará o dia em que o conheceremos, Jesus, como ele nos conhece. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, espero ter te ajudado durante esse trimestre. Quero agradecer as orações de todos vocês. Você que tem comentado em minhas aulas, tem compartilhado, Deus te abençoe grandemente. Você também faz parte do meu sucesso espiritual, do sucesso do meu canal. Para mim é um privilégio muito grande servir no reino de Deus. Espero estar aqui com vocês no ano de 2025, mas quero estar segundo os propósitos de Deus. Quero mandar um abraço para todos vocês e também para aquelas pessoas que me pediram. Concluímos mais um trimestre e somos gratos a Deus por nos dar graça e resiliência. Desejo a você um feliz ano, que no ano de 2025 estejamos debaixo da graça de Deus e no seu esconderijo. Seja uma bênção, é o que eu te desejo,
nas mãos de Deus. Leia a Bíblia toda, né? Faça isso no seu novo ano. Se você não leu a Bíblia toda em 2024, leia a Bíblia toda em 2025. Consagre mais, ore mais, busque mais e fique firme nas promessas de Deus. Não perca a esperança na festividade da vida. Jesus é a nossa esperança viva. Feliz 2025 para você. Boas festas. Quero mandar um abraço aqui para nossa querida irmã Maria Rafael Clemente, em Nova Descoberta B, de Casa Amarela, Recife. Também em Alvorada, Vila Velha. Rosângela, em Maceió. Sueli Almeida, em Alvorada, Vila Velha, também no Espírito Santo. Um forte abraço a todos vocês. Que o Espírito Santo continue guiando a sua vida e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre com você.